Um feliz sábado aos irmãos. Acho que esse aqui está falhando, vamos ver se ele vai seguir em frente. É com grande honra e satisfação que nós estamos aqui participando desse momento festivo de louvor e adoração ao nosso Deus. Aos que não me conhecem, eu me chamo Josailton, eu sou lá da Igreja de Águas Claras sede. A gente ocupa lá a missão do ancianato. Som. Cumprindo a missão do Mestre, que nos envia, nós temos que estar prontos para dizer: envia-me. Só para quebrar o gelo, quando o pregador ele sobe no púlpito, a gente vê ele assim todo empalitosado, né? A gente fica assim na expectativa de saber como é que ele fala, se o camarada é manso, se ele é mais bravo, né? E interessante que o pessoal, às vezes, quando eu ia atender alguma ligação, o pessoal às vezes dizia: pois não, senhora, por causa do meu timbre de voz, né? E teve uma pessoa que me salvou, que depois disso aí melhorou bastante a minha autoestima. Quando eu tenho um timbre assim mais tenor, aquele cara lutador bravo, aquele Anderson Silva, o cara é bravo, né? Fala fino. Aí quando alguém fala: rapaz, sua voz é um pouco fina, rapaz. Eu digo: rapaz, lembre-se de Anderson Silva, senão você pode se dar mal comigo. Não é verdade? Nós vamos lá. Agora, porque o tempo não ajuda muito a gente, vamos então adiantar, abrindo as nossas Bíblias, então, em livro de Gênesis, capítulo 9, verso 22. Logo é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 9, verso 20. Amém? E o tema do sermão dessa manhã, ele é composto de apenas duas letrinhas. Duas letrinhas. É um tema que ele se apresenta com muita ênfase na Bíblia, que muitas vezes nós não percebemos. Mas que ele aparece no início, e está lá no meio, e está lá no fim. O tema do sermão dessa manhã, com apenas duas letrinhas: N-U, nu, despido, nu. E justamente então aqui nós temos como título, no verso 20, Noé planta uma vinha. Mas antes de nós prosseguirmos, vamos fechar os olhos rapidamente. Santo Deus e amado Pai, que o Teu Espírito abra a nossa mente e os nossos corações, para que nós possamos entender a Tua Palavra, que possamos sair daqui com a lição que o Senhor trouxe para cada um de nós, em nome de Jesus. Esse momento aqui, que é bem conhecido por todos, trata-se do momento pós-dilúvio, aonde Noé, quando sai da arca juntamente com a sua família, ele decide plantar uma vinha. O verso 20 diz assim: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embriagou-se. Descobriu-se no meio da sua vinha. E viu Cã, o pai de Canaã,
O verso 22, ele já começa aqui de uma forma a ilustrar Canaã. Porque ele não fala simplesmente Cã, filho de Noé. Ele já começa a tocar nesse assunto de Canaã, porque ele ali já está chamando a nossa atenção. A Bíblia, ela quando quer chamar a nossa atenção, geralmente ela fala assim, fulano, pai de Beltrano. Ou ele fala alguma coisa associada ao que vai acontecer com aquela pessoa. E então aqui a Bíblia, propositalmente, inspirada por Deus, diz assim: e viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e veio saber a seus irmãos que estavam fora. Ora, pois, a gente já vê aqui que Cã, ele já cometeu um erro em não proteger o seu pai de um escândalo. Ele não protegeu o pai de uma certa vergonha, de uma vergonha que com certeza o pai não iria gostar de saber, não iria gostar de viver essa experiência. Mas Cã não pensou duas vezes, já chegou lá fora então fazendo o quê? Fofoca, né? Intriga ali com os irmãos. Verso 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Diferente então de Cã, né? Os seus irmãos, eles se preocuparam em cobrir o seu pai, e além disso, de não ver a nudez de seu pai. Será se a nudez ela tem uma consequência muito, vamos dizer assim, muito séria na vida do ser humano, na nossa vida, na sociedade? Qual seria o impacto, né, da nudez, desse ato de vergonha de nudez? E a gente vai ver então que no decorrer da história, as consequências foram tão trágicas a ponto da gente nem mesmo imaginar. Então, Noé disse aqui no verso 24, verso 25, desculpem, ele diz assim, né? Ele pronuncia ali sobre, o que é que ele pronunciou logo sobre Cã, né? Ele foi pronunciar sobre o filho de Cã, que é quem? Canaã. Veja aqui, verso 25. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Então aqui Noé, então ele pronuncia ali uma maldição sobre o seu neto, sobre o filho de Cã, justamente porque Cã fez o quê? Não livrou ele da vergonha, né? Ainda fez com que ele ficasse mais exposto, espalhando a notícia ali. E ele então vai lá, Noé, e pronuncia ali uma maldição sobre aquela descendência ali do seu neto, Canaã. Mas essa maldição, ela teve um agravo tão grande no decorrer da história. Ela tomou proporções tão imensas que no decorrer nós vamos ver que é inimaginável, talvez a gente não tenha notado a gravidade do que aconteceu. E então a gente vai ver que essa maldição ela se estendeu por toda a geração ali de Cã. Cã, que passou então para o seu filho Canaã. Vamos então aqui seguir o fato ocorrido aqui, a gente vai saber o que realmente aconteceu. Seguindo mais à frente aqui no verso 10, a gente vai ver aqui a descendência de Cã. Deixa só eu me achar aqui. Verso 6, pronto, capítulo 10, verso 6.
Tá bem pertinho aí, todo mundo já achou, né? Vai começar o estrago, viu? E os filhos de Cã, quem são? Cuxi, Israim, Put e Canaã. Pronto. Então a gente já foi ir para Cuxi, que é filho de Cã, que é filho de quem? Filho de Noé. Vamos descer na ladeira. Vamos passar aqui para o verso 8. Vamos aí para Cuxi. Quem foi que ele gerou? Cuxi gerou a Nirode. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Pausa. Vamos falar sobre Nirode. Nirode, filho de Cuxi, filho de Cã, filho de Noé. Vamos para o significado do nome desse camarada? Nirode. Esse camarada, ele tinha um aspecto diferenciado para aquela época, porque a gente na nossa sociedade, a gente não percebe muito quando a Bíblia diz assim que ele era grande e ele era caçador. Você diz assim, como é que um camarada ele é caçador e ele se torna um homem grande, né? Grandioso, valoroso, ali respeitado? É porque naquela época, o que tinha para engrandecer um homem, para dizer que o camarada era realmente poderoso? Imagine só, se os bichos hoje já com o pecado, já são ferozes, você enfrentar um leão, você enfrentar um urso, imagina só naquela época que o bicho era saudável, é bem maior. Então, esse Nirode, ele era destemido, ele era caçador, mas ele tinha um currículo não muito agradável. Primeiro pelo nome dele. Vocês vão começar a saber quem é esse Nirode, quem foi esse Nirode. Nirode, ele, lá na raiz do nome dele, no hebraico, né? Anhari. Significado: rebelar. Veja só como já vem descendo da escadinha aí da descendência. Quando chega aqui em Nirode, a coisa aperta e fica feia. E vai piorar. Nirode, então, ele era destemido, mas ele foi conhecido ali na região, logo depois do dilúvio, para você ter ideia. Ele foi o primeiro homem ali a fundar um reino. Ele fundou um império, né? Esse Nirode, ele fundou 8 cidades. Dentre estas cidades está Nínive e está Babel. A função principal de Nirode era cumprir o que estava já em seu nome: rebelar. E Nirode, ele tinha uma sede de vingança, sabe de quem? Do próprio Deus. Ele tinha sede de se vingar de Deus, porque ele queria vingar os seus antepassados mortos no dilúvio. E ali então, como ele era destemido, ele era corajoso. Vocês já viram que as pessoas têm uma tendência de seguir nas redes sociais, aquelas pessoas que se destacam, que chamam a atenção, aquelas pessoas que têm um diferencial, que não tem vergonha de aparecer, de falar, né? Sempre tem uma pessoa no grupo que se destaca, e ali então as pessoas começam a seguir aquele líder. A pessoa tem um dom nato de ser líder. E Nirode tinha isso. Só que ele tinha o poder de influenciar o povo para o mal, para se rebelar contra Deus. E ele ali fomentou aquela ideia no povo de fazer ali uma cidade onde seria construída uma grande torre, que aquela torre alcançaria o céu, e as pessoas estariam livres de quê? De um segundo dilúvio. Não. Se você olhar direitinho a história de Nínive, você vai saber que Nínive era uma cidade ali que era conhecida como
aqueles camaradas que eram os vikings. Os caras eram tipo gladiadores, eles eram muito terríveis, os bárbaros. Eles eram bárbaros, ali os habitantes da cidade de Nínive. E o cartão postal de entrada daquela cidade eram cabeças penduradas no portal da cidade. Porque quem era contra aquela ideologia de ser contra Deus, quem era bonzinho, quem não era desvirtuado ali, quem não entrava naquela cidade ali, tipo o sodomismo, aquelas pessoas, se não entrassem na regra deles, elas eram mortas. Então foi esse tipo de governo que Nerode teve. E para vocês terem uma ideia, depois que ele morreu, ele foi aclamado até como um Deus, e pessoas veneravam ele como um Deus. Se você me perguntar se a descendência dos outros irmãos, se saiu alguma coisa de ruim, por incrível que pareça, não saiu nada de ruim de lá. Sem e Jafé. Jesus veio da descendência de Sem. Maravilhoso, né? Seguindo então a trilha aqui da descendência, Canaã também teve uma importância muito grande aqui na descendência dele, mas de forma negativa. Aqui você vai no verso 10, aqui no versículo 15. Verso 14, perdão. Verso 14. Vamos voltar ao verso 12 para poder me achar aqui. E resenhe entre... Aqui foram as gerações por Nirode, verso 13. Isaim gerou a Ludim e a Manaim, a Namim e a Lebim e a Naftuim, né? E a... Veja aqui esse nome aqui embaixo, ó, o último. E a Caslim, onde saíram, onde o quê? Quem foi que saiu? Os filisteus. Quem foram os filisteus? Outra geração aqui de pessoas que deram dor de cabeça ao povo de Deus, não é verdade? Muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Agora o verso 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Verso 16. E ao Jebuseu e ao Amorreu e ao Gibazinho. Eu vou convidar vocês aqui a dar um pulinho aqui no capítulo 15, no verso 21. Pula aí mais duas páginas. 15, verso 21. Amém? Acharam todos? Pronto. Aí tem esse nome complicado de novo aí, é o que a gente vai falar, no verso 21. E ao Amorreu, e ao Cananeu, e ao Gigazeu, e ao Jebuseu. Por incrível que pareça, sabe quem são esse povo aqui? Esse verso 15 aqui, capítulo 15, está falando quando Deus faz a promessa aqui a Abraão, de que ele vai herdar a terra nas mãos desse povo. E esse povo que a gente citou aqui, que Abraão iria batalhar para conquistar a terra de Canaã, é esse mesmo povo aqui do verso 10, versículo 15, que Canaã gerou, aqui no verso 16, o Jebuseu e o Amorreu e ao Gigazeu. Eles também estão aqui
no verso 21 do capítulo 15. Ou seja, desse povo aí não saiu nada de bom. Será se é somente por causa daquela maldição da nudez? Será se é só tudo isso somente por causa de Noé ter sido visto lá sem roupa pelo filho, e o filho não teve a preocupação ali de cobrir o seu pai? A Bíblia, ela toca novamente nesse assunto no livro de Gênesis, nesse mesmo livro, capítulo 3, no verso 10. 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Amém? E disse, isso foi Adão falando para Deus, né? Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e tive medo. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? O Espírito de Profecia, ele relata que Adão e Eva, quando eles estavam lá no paraíso, eles tinham uma glória que os revestia, uma luz que os revestia, era uma roupa de luz. E a partir do momento que eles pecaram, aquela roupa se dissipou. Vocês conhecem, já viram o vagalume piscando à noite? Ele não é bonito quando assim, aquele campo aberto, muitos vagalumes piscando de noite, não é bonitinho? Mas se ele estiver apagado e ele pousar na gente, a gente mata ele. O besouro, o bicho, e mata o pobre vagalume, não é? Imagine o homem quando ele tinha aquele esplendor da glória de Deus ali, e ele, de repente ele se apaga. Ele perdeu ali o brilho da comunhão com Deus. Então toda essa tragédia é descendência, justamente daquela descendência de Cã, que gerou a Cus, que gerou a Nimrod, que gerou a Canaã, que gerou aos filisteus, e toda essa raça de gente, inclusive a descendência ali do povo da Síria, onde se sabe que existe conflito lá durante toda a época que se sabe lá do Oriente Médio. Por que será que ocorreu uma tragédia tão grande diante de somente uma maldição de uma pessoa? Quando Adão e Eva, eles perderam ali aquela roupa de luz, eles perderam aquele brilho, eles não perderam simplesmente a luz, eles simplesmente não estavam desnudos. Mas o que aconteceu também com Noé não foi simplesmente porque ele estava nu, mas por causa da desonra, mas por causa da vergonha que ele passou. Imagine o que é você se sentir em um lugar como a Avenida 7, como um lugar populoso, e de repente você aparece lá sem roupa. A vergonha, o desespero. Adão e Eva, eles se sentiram desesperados quando eles se viram não simplesmente nus, mas quando eles se viram sem a presença, sem a áurea, eles estavam vazios, não simplesmente de vestes. Cã, ele não estava vazio simplesmente porque ele afrontou, desrespeitou o pai. Mas todo mundo que é revestido de caráter, todo mundo que é revestido de prudência, vamos dizer assim, de bom caráter, ninguém faz o outro passar vergonha. O problema maior não é simplesmente a nudez.
Mas é a atitude do filho de Noé, que o levou a uma descendência trágica. A nudez de Adão e Eva não foi somente porque eles perderam a áurea, a luz que os iluminava, mas porque eles duvidaram de Deus, eles se afastaram de Deus, eles falharam na sua escolha, no seu caráter ao comer o fruto. E quando nós perdemos esse brilho, quando nós perdemos essa essência, nada pode dar certo. Nada pode dar certo na vida da gente quando a gente perde essa essência. O crente, quando ele se decide ao lado de Cristo, ele é revestido de uma forma tão especial, blindado, ele é ali acariciado por Deus, Deus passa a cuidar dele de uma forma tão maravilhosa, que as pessoas passam por nós, e se você perceber, as pessoas dizem assim: você é crente? Você é cristão? E você diz assim: o que está acontecendo? O que é que eles estão vendo em mim? E todos que aceitaram a Cristo passaram por essa experiência. Eu aposto como em algum momento da sua vida alguém perguntou, sem você abrir a boca: você é cristão, não é? Porque nós estamos nesse momento revestidos da graça de Deus. Mas o que acontece quando nós perdemos esse brilho, essa essência de Deus? Na minha juventude, eu tive a oportunidade de me comportar como um colega. Um dos meus primeiros passos de igreja, e ali nós formamos ali um vínculo muito forte de amizade, e juntamente com a comportagem, nós tivemos experiências tão maravilhosas, que serviu para até hoje salvar a minha pele, espiritualmente falando. Nós estivemos fazendo trabalho ali de comportagem em Feira de Santana, e nós tivemos a oportunidade de oferecer, fazer a oferta. E no dia de entregar o livro, a cliente chegar para a gente perguntar: cadê o amigo de você? E qual amigo? O rapaz que estava com vocês, aquele senhor alto, cabelo todo branco, bem vestido. Vocês sabem quem estava acompanhando a gente naquele dia? Um ser celestial. Que estava eu e o meu amigo. Só estava eu e o meu amigo. Nós tivemos a oportunidade de expulsar demônios. E nem todo mundo tem essa oportunidade, esse privilégio. Nem todo mundo já passou por essa experiência. E um dia, esse meu amigo, ele resolveu tentar a vida lá para as bandas do sul, lá para o sul do nosso país. E ele foi e começou a trabalhar numa empresa de segurança, trabalhando em blindagem. Depois ele tentou faculdade, não conseguiu, ele foi tentando. E por média de 15 anos eu passei sem contato com ele. 15 anos eu fiquei sem contato com ele. E de repente, há 2 anos atrás, uma notícia. Você soube de fulano de tal? Não, foi o que aconteceu. Ele sofreu um grave acidente. E ele está paraplégico. Ele estava dirigindo o caminhão dele e de repente o caminhão faltou freio e bateu, e ele quebrou o pescoço, e ele quebrou a perna, e ele quebrou o braço, ele perfurou a cabeça, e ele teve várias escoriações. E durante o resgate, o policial falou: eu não sei porquê esse rapaz ainda está vivo. E esse rapaz, quando a gente convivia aqui, a gente ia para a praia, a gente passava no torniquete junto, sabe por quê? Porque ele não tinha dinheiro da passagem. Esse rapaz, quando nós estávamos juntos aqui andando, nós íamos para a praia, Estação Pirajá ali, quem se lembra?
quando vendia aquelas caixas de biscoito Parmalat, aquele biscoito recheado, lembra? A gente comprava ali um pacote de biscoito para ir para a praia, passava junto no torniquete e lá nós repartíamos o biscoito. Ele vendia maçã do amor com a mãe para sobreviver e sustentar os irmãos. E lá em São Paulo ele conseguiu 3 empresas. Ele conseguiu uma transportadora, ele conseguiu ser corretor, ele conseguiu muitas coisas. Ele tinha moto esportiva, ele tinha Amarok, ele tinha tudo que alguém podia querer. Mas ele só não tinha mais uma coisa. Aquela luz, aquele brilho, aquela veste que todo crente tem. O mundo brilhou mais para ele e ele acabou se enveredando pelo mundo e esquecendo de Cristo. E no momento que ele quase perdeu a sua vida, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. No início desse ano, eu tive a oportunidade de ir lá visitá-lo. E foi um pouco difícil, tanto para ele quanto para mim. Porque nós éramos jovens, nós éramos vigorosos, nós éramos saudáveis. Ele é um rapaz muito bonito. Ele tem cabelo liso, ele chamava atenção por onde ele ia. Para você ter uma ideia, ele é mais bonito do que eu. De olha que eu sou bonito. E então, se esse rapaz, ele, com a permissão de Deus, ele teve a sua vida poupada e hoje vive em cima de uma cama. Ele teve o pescoço quebrado, o que muita gente não acredita. Diz que o pescoço não encana, né? Ele quebrou o pescoço, sim. Ele teve uma complicação por ficar muito tempo deitado, que ele teve os 2 ferimentos que quase levou a vida dele por maus tratos no hospital. Mal foi bem cuidado lá. Em cada lado das costas dele cabia uma mão minha, uma de cada lado. A coluna dele estava solta no ar. Estava solta. E eu cheguei a orar para ele morrer. Eu cheguei a pedir a Deus para que ele descansasse. Ele está lá na luta, sendo cuidado pela mãe. Mas o mais importante, ele se arrependeu e ele voltou aos pés de Cristo. Talvez hoje nós estejamos trilhando o caminho na igreja, talvez hoje nós tenhamos experiência na igreja, nós possamos ter conseguido muita coisa, mas quando a gente perde a nossa essência, quando a gente se torna nu espiritualmente, de nada adianta qualquer coisa que a gente possa acumular, qualquer conhecimento. Nós vamos já, por causa do tempo, vamos abrir a última passagem, Apocalipse 3:17. Essa é a última passagem. Peço a vocês até que me perdoem por causa do tempo. Apocalipse 3, último livro da Bíblia, 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabeis que és miserável, pobre, cego e nu. Mais uma vez, Deus considera aquelas pessoas que estão afastados, aquelas pessoas que não oram mais, aquelas pessoas que lutam para rejeitar um cargo, lutam para rejeitar
pregar o Evangelho, lutam para chegar cedo na igreja, lutam para fazer o culto matinal. Deus nos chama de cego, Deus nos chama de nu, Deus nos chama de miseráveis, porque nós não temos nada quando nós perdemos a nossa essência. Deus nos aconselha que compremos dele ouro puro, ouro refinado e vestes brancas, o linho, não qualquer vestes, mas o puro linho. O ouro refinado não custa barato, o linho refinado não custa barato, mas Deus nos convida a comprar, a nos esforçar, a estarmos na presença dele, não nos deixar ser enganado por Satanás, não ser atraído pelo mundo ou pela nossa própria vontade. Pela manhã, se esforça, porque Deus diz: aonde está o meu povo? Aonde está a minha igreja? A igreja que ora, que jejua, que persevera, a igreja que louva. Deus diz que sente saudade dessa igreja. Deus não quer essa igreja que não esconde a vergonha um do outro, que não ajuda um ao outro nos momentos difíceis, nos momentos que estamos despidos, desprotegidos, que estamos em pecado. Esse momento Deus nos chama e diz: vai, cobre a vergonha do teu irmão, não divulga a fraqueza do teu irmão, acolhe, ele também é pecador como você. Nós somos pecadores, nus e miseráveis. Meu colega disse para mim: eu só queria uma coisa. Eu só queria somente uma coisa, se Deus pudesse me dar de volta. Eu trocaria tudo pela simplicidade da vida que você leva. Às vezes eu me queixo com Deus porque eu não venci como Ele venceu, porque eu não conquistei como Ele conquistou. Mas eu tenho que me alegrar no Senhor quando Ele me cobre com o seu manto de graça. Eu tenho que me alegrar no Senhor pela oportunidade que Ele me dá de redenção, de perdão, de salvação. Compra ouro, igreja, compra linho na minha mão, esforça-te. Pela manhã me busca, à tarde me busca, durante o teu viver me busca, igreja. Meu povo, eu sinto falta do meu povo, eu sinto falta de Israel, do ressoar das trombetas, de quando os sacerdotes se uniam com os levitas para elevar o culto ao Senhor. Deus sente saudade quando a igreja dele era forte e poderosa. E nós precisamos ser restaurados, ser transformados em imagem e semelhança de Deus. Esse é o convite de Deus. Compra ouro, compra linho. Que Deus nos